Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Maia, sou administrador, sou especialista em finanças, estudante de teologia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer uma resenha sobre o livro do Gustavo Cerbasi, chamado Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. Então, se você gosta de uma leitura que agrega para a família, que agrega e contribui para a educação dos seus filhos, fique até o final do vídeo, tá bom? Então, o livro Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos é uma leitura muito tranquila, não precisa ter conhecimento técnico em finanças para a leitura desse livro e vale a pena ler junto com seu esposo, sua esposa e até seus filhos, se eles já têm compreensão de leitura. Os meus filhos ainda estão pequenininhos, então eles não entendem bem, eles não participaram da leitura. Lemos somente eu e minha esposa. Mas quando eles crescerem, com certeza, é um livro aqui que vai ficar de cabeceira, que eu vou resgatá-lo para ler junto com a Ana Luz e Augustus. Esse livro, ele tem um pouco mais de 100 páginas. Nós gastamos aí em torno de 5 dias a uma semana para ler ele, porque estávamos lendo um capítulo por dia. Um dia minha esposa lia um capítulo, outro dia eu lia o outro capítulo. Quando o capítulo era muito grande, nós dividíamos em 2. Isso ajudou a não tornar a leitura muito cansativa e também fazer com que o foco fosse o aprendizado que esse livro nos trouxe e não somente ler o livro para falar que tinha mais um livro lido, tá? Um dos pontos importantes que eu considero nesse livro são esses 5 pontos. Quando ele aborda a questão da mesada, da herança, dos investimentos, do planejamento e do comportamento. Quando ele aborda a mesada, o que me chamou mais atenção foi o aspecto de que a mesada não deve ser atrelada à recompensa para os filhos por eles realizarem obrigações domésticas. Então, não é porque eles estão arrumando a cama ou arrumando o quarto deles que eles tenham que receber dinheiro por isso. Isso é uma obrigação que já é intrínseca à vida deles. Eles não têm que ganhar por isso. Assim como os pais não ganham por arrumar a casa, por organizar a casa. Ao contrário, às vezes tem que até pagar alguém para ajudar nisso, né? Então a criança ela não pode receber para isso, tem que ser obrigação dela. A mesada, ela teria que estar ali atrelada ao pagamento das despesas familiares que o filho tem. É claro que no início, né, isso é mais difícil explicar para ele. Às vezes ele pode começar pagando pequenos gastos, por exemplo, como uma aula de violão dele, que ele faz, um esporte, ou participando ali de uma compra no supermercado, e ao longo da vida, ao longo do crescimento dele, ele vai absorvendo responsabilidades maiores. Herança também foi um tópico que eu achei muito interessante, que é algo que dificilmente nós discutimos em família. A herança, ela não pode ser algo que vai trazer uma educação relapsa, né, para o filho. Hoje ele vai pensar assim, eu não preciso estudar, eu não preciso me esforçar, porque eu já tenho tudo garantido na vida. E também o filho ele não pode ser educado como
se ele não tivesse nenhum colchão de conforto para que ele pudesse assumir riscos. Então é importante fazer um equilíbrio nessa questão de herança. E quando pensa em herança, não pensem que seja somente imóvel. Não, pode ser uma poupança que você, uma previdência privada que você esteja fazendo aí para o seu filho. Isso pode ser considerado uma herança, um seguro para ele. Então tem que ter um equilíbrio aí para não deixar o filho relapso com as responsabilidades dele e nem também deixá-lo amedrontado para enfrentar riscos, e isso pode estimular ele a buscar os caminhos mais rápidos, né? Ele então às vezes não vai querer estudar muito, ou não vai querer empreender, abrir uma empresa, porque ele tem medo, porque ele precisa correr atrás de um salário, porque os pais não têm condição de deixar aí esse colchão de amortecimento para os riscos que os filhos precisam correr ao longo da vida. Investimentos também é algo que ele aborda de uma forma bem simples, com a linguagem bem simples, falando das noções básicas de investimento. Que investimento deve estar atrelado com o longo prazo, tá? Que o investimento ele começa a fazer efeito ao longo do tempo. Quanto mais tempo você investe, maior é a remuneração que você ganha por causa dos juros compostos. E também, se você começar a investir muito cedo, você vai precisar aportar menos recursos, tá? Esse é um conceito muito importante para qualquer cidadão, qualquer pessoa. Não precisa ser uma profissional de finanças para fazer isso. Todos que trabalham recebem uma remuneração. Deve lembrar que a remuneração que você recebe não é somente para arcar com suas despesas presentes, mas também ajudá-lo para que no futuro, quando você não tiver mais condições de trabalhar, você tenha uma boa condição financeira aí para pagar suas despesas, né? Seu conforto, seu lazer. O planejamento e o comportamento são dois aspectos que o Serbassi discute, e ele dá dicas, né, de como fazer o planejamento. Um exemplo é das caixinhas, dos envelopes, caixinhas, envelopes, onde você pode iniciar ali separando o dinheiro para as despesas por envelope. Foi até utilizado no reality show do Me Poupe, ficou famoso no reality show do Me Poupe. A minha esposa falou que a origem desses envelopes são dos livros do Gustavo Cerbasi. O comportamento, o autor destaca a importância de não atrelar o comportamento familiar com compras, simplesmente, que é um erro muito grande de algumas famílias, que associam que qualquer benefício familiar esteja somente atrelado a consumo. Aí tem um exemplo que eu gostei muito, quando ele fala, às vezes fazer um piquenique pode ser tão prazeroso para uma criança quanto ganhar às vezes um videogame de última geração. Às vezes a expectativa dela é passar um tempo ali com a família, brincando, passar aquele dia inteiro ali passeando no zoológico, num parque, numa praça, e ela nem estava com expectativa às vezes de ganhar um videogame. Às vezes os pais que, achando que o consumo, né, é o presente que deve ser dado, que vai lá e dá o videogame. Aí claro, o filho vai gostar do videogame, mas o passeio no parque traria o mesmo prazer ali para o seu filho do que o videogame de última geração. E o passeio do parque custa quanto? Vai custar, às vezes, o transporte, né, despesa para chegar até lá, um lanche, e às vezes você pode levar o lanche de casa. Então ele aborda muito essa questão do comportamento para ajudar no planejamento financeiro. E algo muito legal que eu gosto é quando ele coloca na família a responsabilidade pela educação financeira
dos filhos e não somente delegar isso para as escolas. E aí tem uma frase dele que eu gostei, que é: professores que não sabem como sanar seus problemas financeiros dificilmente saberão preparar nossos filhos para evitá-los. Então quem garante aí que... isso está na página 40 do livro. Então quem garante que o professor ali que está ensinando a educação financeira, ele seja uma pessoa que pratique a educação financeira em casa, né? E também, se você não for exemplo aí para o seu filho dentro de casa, ele não vai aprender também. Então, se você for uma pessoa que deve, que gasta tudo que ganha, que não poupa, que tem dívidas, que sempre coloca o consumo à frente de tudo, os seus filhos vão aprender dessa forma. E é isso que esse livro aborda, tá? Outra frase interessante que eu gostei do livro é: no passado, as crianças sentiam falta de mais luxos em sua família. As crianças de hoje, rodeadas de luxos, sentem falta da família. Então, estar presente pode ser muito mais gratificante para a família e para os filhos do que compras, do que gastar dinheiro. E mostrar para ela que aqueles momentos em família são importantes também ensinará para seus filhos que a felicidade não está atrelada ali com o consumo e estará atrelada à união da família, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Espero que vocês leiam esse livro do Gustavo Cerbasi. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que se você adquirir esse livro pelo link dessa descrição, você ajuda muito esse canal, tá? Se inscreva nesse canal, dê um like, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se puder. Quem sabe você pode incentivar outras pessoas também a realizarem a leitura aí desse livro. E não se esqueçam, leiam em família. Se possível junto com o esposo ou esposa, e se possível junto com os filhos também, tá? Indique aí no seu grupo de amigos, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo, aquele abraço!